Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Você pode abrir sua Bíblia comigo na carta de Tiago, por gentileza? Carta de Tiago, capítulo 1. Enquanto você abre, deixa eu agradecer a Deus, primeiro por essa oportunidade da gente estar aqui, ministrando a palavra de Deus, é um privilégio. Segundo, deixa eu louvar a Deus também pelo nosso grupo de louvor, amém, gente? Amém. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs que fazem parte do Ministério do Louvor. Mesmo que você não tenha ministrado louvor hoje, mas tantas vezes Deus usa a sua vida para tocar o nosso coração, amém? Deus usa a vida desses irmãos que estão aí na bateria, cantando aqui, ajustando o som. Deus usa a vida desses irmãos para ministrar o nosso coração. Vocês são demais. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu já compartilhei com os irmãos outras vezes, eu gosto muito de me aplicar a estudar livros inteiros da Bíblia Sagrada. E Deus tem colocado no meu coração de passar um tempo estudando a carta de Tiago. A carta de Tiago. Então, eu tenho preparado uma série de mensagens na carta de Tiago, relido a carta de Tiago, e é provável que sempre que você me ouvir, pelo menos nos próximos meses, que você me vê pregando aqui às quartas, eu vou conversar com você sobre a carta de Tiago. Temas isolados dentro daquela carta, como fizemos outras vezes, mas temas que a gente vai caminhando dentro da carta. Isso faz muito bem para a nossa vida de fé. Então, eu quero que você venha comigo para a carta de Tiago, que a gente vai meditar nessa carta, não é? Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Antes de você sentar, uma breve palavra de oração. Pai, essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite fria lá fora, mas aqui dentro está quentinho nesse templo e o nosso coração está mais quentinho ainda, Senhor. A Tua presença nos aqueceu, os louvores ministrados ao Senhor nos abençoaram, e agora nós estamos aqui com a palavra do Senhor aberta, e nós sabemos que essa palavra é fogo puro. Essa palavra é fogo, Senhor, que consome o pecado em nós, é fogo que aquece o nosso chamado, é fogo que nos atrai para a Tua presença. Então fale conosco, ministre aos nossos corações com a palavra do Senhor, e em tudo mesmo, nós Te daremos honra, glória e louvor. Amém. Amém. Assente-se, por gentileza. O título dessa série de reflexões que eu quero trazer na carta de Tiago é Provados e Aprovados. Porque basicamente, irmãos, a carta de Tiago tem esse assunto. O assunto da provação. O desafio de nós encontrarmos a sabedoria de Deus para os momentos difíceis. Por isso, olha, provados e aprovados. E eu quero começar examinando com os irmãos, então, a primeira
os primeiros versículos dessa carta, meus irmãos, que tem tesouros tão preciosos para a gente. Tem coisas tão importantes aqui nessa carta, para a gente aplicar na nossa vida de fé, muito especialmente, meus irmãos, nos momentos de provação e nos momentos de dificuldade. Eu não tenho dúvidas de que para muitos de nós, estes têm sido dias de provação, amém? Eu acredito que para todos nós, não existe um santo sobre a face da terra, uma santa de Deus sobre a face da terra, que não possa identificar uma área da sua vida que está, de repente, passando por algum tipo de provação. Mas nós vamos aprender, meus irmãos, na carta de Tiago, nós vamos aprender que Deus tem um propósito na provação. Nós vamos aprender essa noite, além de que Deus tem um propósito na provação, nós vamos aprender também que Deus tem recursos, Deus tem provisão para a gente no meio da provação. Deus tem provisão em meio à provação. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. E como é de costume, quando a gente está examinando um texto, um livro completo da Bíblia, vamos começar a leitura desse livro juntos. Vamos começar a leitura desse livro juntos. E a primeira coisa que a gente vai ler nesse livro, aqui, né, nessa carta, no primeiro versículo, Tiago 1:1, é exatamente a pessoa que escreveu essa carta e para quem escreveu essa carta. É importante a gente saber isso. Olha aí, Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Perceba que a carta já começa com o nome da pessoa que escreveu, Tiago. Bom, a gente precisa se lembrar que na Bíblia Sagrada, especialmente, na verdade, o Novo Testamento, tem vários Tiagos. Mas esse Tiago aqui é um Tiago muito especial. Esse Tiago aqui é o Tiago meio-irmão do Senhor Jesus. Jesus, diz a palavra de Deus, teve irmãos. Claro, irmãos, a gente fala meio-irmãos, por quê? Porque eram irmãos de Jesus, no primeiro momento, né, biologicamente, apenas através de Maria. Mas esse Tiago é um meio-irmão de Jesus. É o mesmo Tiago lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aquele Tiago que dá um parecer importante no primeiro concílio da igreja, na primeira reunião da igreja. É aquele Tiago. Ele é chamado na história da igreja de 2 nomes. Ele é conhecido por 2 nicknames. Tiago o Justo, é um que você vai encontrar na história da igreja. E o segundo, não sei se você já ouviu, Tiago Joelho de Camelo. Que estranho, né? Tiago Joelho de Camelo. Sabia disso, pastor? Tiago Joelho de Camelo. Tiago, esse Tiago aqui, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele e o seu outro irmão Judas, não o Judas que traiu Jesus, o Judas que escreveu a outra carta, a carta de Judas, eles são irmãos. Os 2 se convertem a Jesus. E Tiago se torna um homem de muita oração. Ele se torna um líder da igreja depois da ressurreição de Jesus. E ele diz a tradição, diz a história da igreja, que ele era um homem tão dedicado à vida de oração, que os joelhos dele tinham como que grandes cascas, grandes calos. E a ponto de dificultar a locomoção dele, de tanto que ele se dedicava à vida de oração. Por isso, e os camelos, não é? Eles vão, quando as pessoas vão subir nos camelos, normalmente eles se abaixam com seus joelhos, e quanto mais velho um camelo, mais o joelho dele tem ali aquelas marcas. Por isso ele era chamado de Tiago Joelho de Camelo. Agora, como é que esse homem santo, esse grande líder da igreja de Jesus Cristo, logo nos primeiros anos de existência da igreja, meio-irmão do Senhor Jesus, é bem provável que ele tenha jogado bola, não jogou bola, tá bom?
Mas é bem provável que ele tenha brincado as brincadeiras de criança com Jesus. É bem provável que talvez ele tenha dividido um pãozinho. Talvez quando Maria e José chegaram do supermercado carregando um sorvete, ele ficou com Jesus assim, não, eu quero de chocolate. Talvez Jesus, não, eu quero de chocolate. Enfim, viveu coisas comuns com o Salvador do universo. Como que esse homem se apresenta? Grande autoridade, usado por Deus, irmão do Salvador, líder, como ele se apresenta? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, já nos prepara, isso aqui já é uma excelente apresentação do homem com quem nós vamos conversar nos próximos capítulos. Quem é esse homem? Esse homem não se apresenta como um grande líder. Esse homem não coloca na introdução da sua carta um crachá dizendo, vejam bem as minhas credenciais de grande apóstolo. Ele apresenta a credencial que todo líder e todo cristão deveria apresentar. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Anselmo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Linderson, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso diz muito. Isso diz muito. Posicionar-se, colocar-se como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo diz muito. E diz mais ainda quando a gente vai ver a palavrinha que ele usa aqui para servo. Ele usa uma palavra grega, a palavra grega é doulos, significa um servo, mas um servo específico, um servo que é uma propriedade de outra pessoa. Um servo que não está ali para cuidar dos seus próprios interesses. Um servo que tem certeza da razão da sua existência. Eu, como um servo, existo para quê? Eu existo para cuidar dos interesses daquele que eu tenho por dono. E quem ele tem por dono? Tiago é propriedade de alguém. Ele é um doulos, ele é um servo. Mas ele é um servo de quem? Quem é o dono dele? Quem é que está no controle da vida dele? Os interesses de quem Tiago existe para atender? Ele diz, servo de Deus e do meu irmãozinho. Não. Servo de Deus e do meu brother. Não. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui existe algo muito importante, meus irmãos. Porque quando Tiago diz assim, eu sou servo de Deus, e a forma como ele coloca logo em seguida, e do Senhor Jesus Cristo, o que Tiago está fazendo? Tiago está reconhecendo a divindade de Jesus. Tiago está nivelando Jesus e Deus. Tiago está dizendo, eu sou servo de Deus e sou servo do Senhor Jesus Cristo, que também tem a natureza divina. Então olha que coisa interessante, mesmo que ele tenha crescido com Jesus, mesmo que ele tenha sido o meu irmão de Jesus, mesmo que ele tenha visto Jesus em momentos tão comuns, tão cotidianos, o que aconteceu? E mesmo também que ele tenha sido incrédulo, porque a Bíblia fala que os irmãos de Jesus resistiram à pregação de Jesus. Mas o que acontece? Tem uma coisa que é mais poderosa do que a criação, uma coisa que é mais poderosa do que toda e qualquer incredulidade. E essa coisa é o quê? A regeneração, o novo nascimento. O novo nascimento. Não importa se ele cresceu com Jesus. Não importa se ele brincou de bola com Jesus, se ele foi pescar com Jesus. Não importa. Não importa se um momento da vida dele ele foi incrédulo. Agora ele é um novo homem, agora ele é nova criatura, ele nasceu de novo, ele teve uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, e agora ele sabe muito bem quem ele é, e ele sabe muito bem quem é Jesus. Quem é você? Eu sou Tiago, servo de quem? De Deus e do Senhor. Do Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo de Deus e sou servo daquele que é igual a Deus, o Senhor Jesus. É esse homem que vai conversar com a gente, que vai apresentar para a gente uma coisa que para a gente é muito estranha.
Que coisa é essa? A necessidade de nós sermos agradecidos por aquilo que não está dando certo no primeiro momento. Olha o que ele diz a partir do versículo 2. Meus irmãos, sim, ele fala meus irmãos, por quê? Porque esse conteúdo aqui não é para ímpio. Ele fala meus irmãos, por quê? Porque ele sabe que tem coisa que ele vai falar aqui, que somente quem nasceu de novo vai conseguir dar conta de ouvir. Tem coisa que ele vai falar aqui, que só interessa Tem coisa que ele vai falar aqui que só interessa para quem é crente e nasceu de novo. Para quem é crente e nasceu de novo. Por isso ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que, vou ler novamente. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma, ou sem que lhes falte nada. Então, olha que coisa interessante, meus irmãos. Normalmente, a gente tem um tipo de coisa pela qual a gente é agradecido. Então, nós somos agradecidos por coisas boas, coisas que nós consideramos alegres e prazerosas. Por exemplo, eu me lembro que depois do final do culto, no domingo passado, nós oramos pelo Pedro, pela Letícia e pela Beatriz, que deve estar chegando por aí se ainda não chegou. Não é? Por quê? Porque nós devemos dar graças pela chegada de um bebê. Isso é motivo de grande alegria. Nós damos graças quando ficamos sabendo da conversão de alguém, da inauguração de uma igreja, quando nós ficamos sabendo que fechamos um novo contrato no nosso trabalho. Damos graças por todas essas coisas. Quando recebemos o refund do tax, nós damos graças por isso também. Então, agora Tiago vai introduzir algo que normalmente não é encarado por nós como motivo de grande alegria. Ele diz, tenham por motivo de grande alegria um fato. Qual? O fato de vocês passarem por várias provações. E agora começou a mudar. Agora Tiago entra num assunto muito delicado, que é o assunto das provações. Deixa eu explicar para vocês primeiro, para quem ele está escrevendo e por que ele tem que falar sobre provações. Tiago escreve essa carta para um povo que ele chama de as 12 tribos que estão na dispersão ou na diáspora. Provavelmente Tiago está escrevendo essa carta para irmãos que se converteram, ok? E deixa eu explicar para vocês, naquela época, todo mundo que era crente era novo convertido, gente. Por quê? Porque nós estamos falando do começo da igreja. Tiago escreve para irmãos que se converteram ao Senhor Jesus e que estão espalhados por vários lugares. É bem provável que sejam judeus, pessoas de origem judaica, que se converteram a Jesus e que agora estão espalhados por vários lugares do império. E a igreja crescendo, e a obra de Deus se expandindo. E Tiago diz que esses irmãos devem se alegrar pelo fato de estarem passando por várias provações. Irmãos, a igreja de Jesus sofreu muitas perseguições nos primeiros anos, sofre até hoje em muitos lugares. E Tiago, nessa carta, nós vamos ver depois, ele fala de algumas das perseguições. Por exemplo, tem gente ali passando por provações, por quê? Porque trabalhava e não recebia. Tem gente ali passando por provação, por quê? Porque está sendo caluniado. Tem gente ali passando por provação, por quê? Porque está sendo discriminado por causa do dinheiro que tem. Tem gente ali passando por provação, por quê? Porque tem os irmãos na fé que se desviaram. Tem gente aqui passando por provação, por quê? Porque está enfermo. Então são vários tipos de provações. Mas Tiago diz aqui o quê? Que eles têm que reconhecerem como motivo de grande alegria eles passarem por várias provações, ou seja, momentos de dificuldade, por incrível que pareça, momentos de dificuldade,
Momentos em que parece que as coisas ao nosso redor não estão dando certo, devem ser também motivo da nossa alegria e da nossa gratidão a Deus. Da nossa alegria e da nossa gratidão a Deus. E ele diz, não apenas o fato de vocês passarem por provações, mas vocês passarem por várias provações. O fato daqueles irmãos passarem por provações de diversos tipos, de diversas naturezas, ou de diversas naturezas. E esse é o mundo que a gente vive, não é? Esse é o mundo que a gente vive. Não deveria nos assustar passarmos por dificuldades e provações nessa vida, já que nós estamos vivendo num mundo caído. Já que nós estamos vivendo num mundo caído. Agora, Tiago não diz que a gente tem que se alegrar nas provações, porque simplesmente a gente vai negar os problemas que nós enfrentamos. A gente vai negar, estou sendo perseguido. Irmão, faz de conta que não está acontecendo nada. Dá glória a Deus que o problema passa. Não, isso não é verdade, não. Meu casamento está em crise, estou passando por uma provação no meu casamento. Irmão, vai cantando, vai dando glória a Deus e logo, logo isso vai passar. Às vezes não. Tiago não diz para nós darmos glória a Deus quando a nossa fé estiver sendo provada, porque essa é uma forma de esquecer os problemas. Sabia que tem muito crente que usa o louvor como meio de esquecer os problemas? Tem muitos cristãos que acham que o dar glória a Deus, o ler a Bíblia, o orar, o celebrar o Senhor é uma forma de esquecer os problemas. Isso está errado. Isso está errado. Louvor, Bíblia, oração, glória a Deus, não são coisas que a gente expressa para poder esquecer os problemas. São coisas que a gente expressa para nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar os problemas de forma que Deus seja glorificado. De forma que Deus seja glorificado. Bom, Tiago diz então que a gente vai dar glória a Deus, a gente vai celebrar, nós vamos adorar a Deus em meio às provações, porque, diz o versículo 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros e sem que nada lhes falte. Entendi, Tiago. Eu entendi por que eu devo ser agradecido e dar glória a Deus quando estiver passando por uma provação da minha fé. Por que eu devo dar glória? Porque essa provação que eu estou passando, esse teste que Deus está permitindo que a minha fé passe, essa luta que Deus está permitindo que eu passe, isso vai produzir algo, vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança. Irmãos, tem algumas coisas que eu preciso esclarecer nesse versículo, nesse ponto. Tiago não está falando de problemas que nós, por causa do nosso pecado, chamamos para cima da gente. Tiago está falando de provações. O que são provações? Provações são, vamos usar essa linguagem, dificuldades, desafios que Deus permite que se coloquem diante de nós com o objetivo de quê? Com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Por isso que ele diz, sejam agradecidos e louvem a Deus quando vocês estiverem passando por provações. Por quê? Porque essa prova, esse frio na barriga, essa lágrima no olho, esse coração ansioso, batendo forte, essa sensação de pressão que a gente tem no meio da prova da nossa fé, isso não é à toa. Isso está produzindo o que no crente? Está produzindo
perseverança. E é interessante porque Tiago fala aqui especificamente dessa virtude, a perseverança. Ora, quando o crente se vê no meio de uma prova da sua fé, no meio de um desafio para a sua fé, o crente tem a oportunidade de ter exercitada nele uma coisa chamada perseverança. E o que é perseverança? O que é perseverança? Perseverança, meus irmãos, é essa virtude que leva a gente a manter os nossos compromissos e que impede a gente de ser inconstante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você não responde, por favor. É uma pergunta... Você acha que... É uma pergunta retórica. Você acha que a igreja cristã dos nossos dias tem sofrido alguma coisa por causa da inconstância dos crentes? Responda para você mesmo. Você acha que a igreja dos nossos dias tem sofrido alguma dificuldade por causa da inconstância dos crentes? Outra pergunta. Você já se percebeu como alguém lutando contra a inconstância? Você tem esse desafio de lutar contra a inconstância de algumas áreas da sua vida? Ou você não enfrenta esse problema? Nós sabemos, meus irmãos, que a inconstância é um problema sério. A inconstância é um problema grave dos nossos dias. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós nos convertemos, nós somos pessoas convertidas há 10, 20, 30 anos. 30 anos de caminhada cristã e 30 anos lutando ainda contra a inconstância. Tem crente de 30 anos que não consegue passar um mês vindo a todos os cultos, todo domingo na igreja. O sujeito não consegue. Tem crente de 10 anos que não consegue olhar na agenda dele e ver qual foi a última vez que ele orou todos os dias na semana direto. Ou que ele não consegue se lembrar qual foi a última vez que ele pegou um livro da Bíblia para ler um capítulo por dia e leu um capítulo por dia até terminar. Não estou falando da Bíblia toda, eu estou falando de um livro da Bíblia apenas. Tem gordinho por aí que não sabe qual foi a última vez que começou uma dieta e deu conta de continuar com ela. Pronto, falei. Irmãos, a nossa fé sofre muito com a nossa inconstância. E agora a gente começa a entender por quê. Por quê que Tiago está dizendo assim para a gente? Ei, presta atenção. Quando você se vê passando por uma prova, quando você se perguntar, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não me lembro, Senhor, de ter pecado. Eu não me lembro de ter procurado esse problema. Eu acredito que fui fiel. Eu acredito que segui os passos. Eu acredito que obedeci os mandamentos bíblicos. E agora eu estou enfrentando essa dificuldade aqui, Senhor. Senhor, eu não estou entendendo. Se eu pequei, o Senhor me mostra para eu me arrepender. E Deus não te mostra. E Deus não te mostra para quê? Porque você não pecou naquela área. É Deus dizendo assim, meu filho, estou precisando levar você para o meu gym. Estou precisando levar você para a minha academia. Para você exercitar um músculo. E qual é o músculo? O músculo da perseverança. Seja paciente, meu filho. Seja paciente, minha filha, no meio dessa prova, no meio desse desafio, no meio dessa dificuldade. Por quê? Porque essa perseverança que eu quero gerar em você, ela tem que ter uma ação completa. O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma prova, aí a gente fraqueja no meio da prova, aí a gente abre mão dos princípios no meio da prova, a gente volta para trás. Então deixa eu dar um exemplo para você. A minha prova é daqui até lá. Essa daqui é a prova que Deus preparou para mim. Ok? Para minha fé. E aí Deus permitiu que eu entrasse nesse desafio. E eu dou um passo. Meu Deus, que dificuldade. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E eu estou andando. E Deus está dizendo, a perseverança, Linderson, tem que ser completa. A perseverança tem que gerar um fruto completo em você. E eu estou aqui. Aí eu digo, eu vou desistir. Eu vou voltar para lá. Eu vou desistir. Eu largo esse trem de mão. O que aconteceu? A perseverança durou um pouquinho.
Mas o pouco que ela durou não foi suficiente para completar o processo. Aí ela não gerou fruto em mim. Aí eu volto aqui de novo, ó. Deus, por me amar, tenta descobrir o que Ele vai fazer comigo. Ele vai me abandonar? Ele vai dizer, o Linderson não passou nessa prova. A fé dele não foi provada. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar o Linderson de lado. É isso que Deus vai fazer? Não, Ele é meu pai, Ele me ama. O Espírito dele mora em mim. Aquele que começou a boa obra vai terminar. O que Deus vai fazer comigo? Linderson, vamos novamente para uma prova. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu quero que você seja mais perseverante. Vem comigo, Linderson. Estou eu lá de novo. Não. Uma prova, digamos uma prova aqui no meu casamento. Eu estou aqui, perdoei a minha esposa, ou minha esposa me perdoou, enfim, perdoei. Não, agora eu não vou perdoar mais não. Agora eu vou sair de casa. Voltou atrás. Uma prova na criação dos meus filhos. Meu Deus, eu já ensinei para esse menino 25 milhões de vezes. Eu já orei tanto por esse menino, por essa menina. Eu vou largar de mão, eu vou deixar de mão, seja lá o que Deus quiser. Voltou para trás. Por quê, meus irmãos? Porque existe um processo. Existe um processo para a gente passar nas provações. Existe um processo para a gente passar. É por isso que Tiago diz assim, deve ter a ação completa, para quê? Para que vocês sejam duas coisas, perfeitos e íntegros, sem que falte nada. Essas são duas palavras diferentes, perfeitos e íntegros. A palavra perfeito aqui é a tradução da palavra grega teleios, que significa algo que é completo, algo que foi plenamente desenvolvido. Então, quando ele diz aqui, suportem a provação, Deus está trabalhando para quê? Para que vocês sejam perfeitos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Deus te ama do jeito que você está. Aliás, Deus te ama assim como você é. E Ele te ama demais para te deixar como você está. De novo. Deus te ama assim como você é. Mas Ele te ama demais para deixar você assim como está. O que Ele quer? Ele quer que você seja um crente hoje mais robusto, mais santo, mais forte, mais sábio do que foi ontem. Entendeu? Eu já disse isso aqui uma vez, a gente tem que tomar cuidado. Houve um tempo que a gente dizia muito assim, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Tem crente que passa a vida inteira querendo voltar ao primeiro amor. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Esse negócio de primeiro amor, Deus só falou com uma igreja que estava desviada. Uma igreja que estava desviada. O objetivo do crente, no ciclo natural da vida espiritual, não é ele estar constantemente voltando a ser quem ele era quando se converteu. O objetivo do crente, no ciclo natural ele se converteu, ele tem uma fé pura, mas ele ainda é menino. Aquela fé vai continuar sendo pura e ele vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Deus não quer que a gente volte a ser quando a gente era criança. Deus quer que a gente cresça até que a gente se torne na estatura de varões plenos e perfeitos. E nós temos que voltar a orar. Eu estou generalizando, tá bom, meus irmãos? É porque esse é um tema pouco falado hoje em dia. Mas nós precisamos resgatar a mensagem de que o crente precisa desenvolver a sua salvação. A conversão não é o ponto de chegada. A conversão é onde a caminhada começa. Então, Deus quer que a gente seja perfeito, que a gente se desenvolva e que a gente seja íntegro. Essa palavra íntegro significa o quê? Algo que está inteiro, que não está faltando pedaço. Porque alguns de nós podemos ter áreas da nossa vida que ainda não foram tocadas pelo Evangelho de Jesus. Áreas da nossa vida que ainda não foram tocadas. Quer dizer que a pessoa não é crente? Não. Pode ter sim uma pessoa que é crente de verdade, mas que por ela não amadurecer a sua fé,
por ela não se deixar trabalhar por Deus em meio às provações, por ela sempre se esconder quando as coisas ficam difíceis, por ela nunca encarar de verdade, com seriedade, desafios da fé cristã, o que aconteceu? Áreas da vida dela ainda não foram tocadas. Então ela até vai para o céu. Vai para o céu. Não posso dizer que ela não vai. Estou falando se ela é crente de verdade. Mas pode ser que a caminhada dela de agora até o dia que ela vá para o céu, ela deixou de dar muito fruto para a glória de Deus. O sujeito até pode subir, eu não vou questionar isso. Mas até chegar lá no céu, ele fez raiva em muita gente. Ele pode até subir. Eu não vou questionar isso. Paulo fala que existem pessoas que vão ser salvas como que assim, pelo fogo, de última hora. Ok? Mas o que acontece? Isso não é a vontade de Deus para a gente. A vontade de Deus para a gente é que a gente tenha a nossa fé desenvolvida. Que a gente seja mais santo, que a gente seja mais puro. E que a gente desenvolva. E deixa eu explicar isso para você. As provações, os sofrimentos, têm uma função tão importante no desenvolvimento da fé, no fortalecimento da fé, que pasme você. Hebreus fala que até mesmo o Senhor Jesus Cristo, enquanto um homem que andou por essa terra, na sua natureza humana, ele se desenvolveu, ele aprendeu coisas através do sofrimento. Hebreus capítulo 5, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 5, versos 7 ao 9. Ele, Jesus, no dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, olha que coisa linda, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou explicar isso para você. Pastor, então quer dizer que Jesus já foi desobediente. Porque se ele aprendeu a obediência, é porque ele foi desobediente. Não, varão. Não. Nós sabemos que Jesus não pecou. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Jesus, quando nasceu, Jesus, quando encarnou, quando veio a essa terra, ele nasceu como um bebê, e até que ele chegasse ao final da sua missão, ele teve que aprender muitas coisas. Ele teve que aprender muitas coisas como quem? Como qualquer um de nós. Jesus passou por todos os processos, todas as tentações que eu e você passamos, mas sem pecar. Então perceba, Deus, quando o Filho dele veio aqui a essa terra, sem pecado, perfeito, imaculado, quando Deus quis ensinar para o Filho dele coisas importantes, Deus usou qual instrumento? Qual professor Deus usou para ensinar para o próprio Filho dele? Deus usou o sofrimento. Então, Jesus é o nosso modelo, meus irmãos. Preste bem atenção o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, meus irmãos, é um privilégio, é uma dádiva, é uma alegria para nós passarmos por provações. Por quê? Porque as provações na nossa vida são um sinal de que Deus não nos abandonou, são um sinal de que Deus está presente, de que Deus está nos fortalecendo e, melhor ainda, de que Deus está tratando a gente do mesmo jeito que Ele tratou o próprio Filho unigênito dele. Aí a gente começa a dizer, Tiago, agora eu estou entendendo por que eu tenho que dar graças por essa provação que eu estou enfrentando. É porque essa provação vai me fortalecer, vai me tornar alguém mais completo, vai me tornar alguém mais parecido com o meu Senhor e Salvador. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que o que eu vou falar para você é uma coisa que até eu, de vez em quando, tenho medo de orar.
De vez em quando eu me pego pensando, eu me pego orando, Senhor, obrigado, obrigado por isso, essa provação. Eu sei, Senhor, eu oro, eu repreendo o diabo, eu repreendo seja lá quem é que tem que for que está envolvido com essa provação. Aí é como se eu sentisse uma voz do Espírito dizendo: filho, me agradece por essa provação e diz para mim que enquanto ela durar você vai me dar glória. Eu falo: Senhor, obrigado, obrigado que o Senhor é bom e essa provação já tem dia para acabar. Não, meu filho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando agradeça. Agradeça pela lágrima que a provação produz. Agradeça pelo jejum que você só faz por causa da provação. Agradeça pelas horas a mais lendo o texto bíblico que você só está lendo porque está no meio de uma provação. Porque eu estou usando essa lágrima, eu estou usando esse jejum, eu estou usando essa oração, eu estou usando esses versículos a mais da Bíblia, para quê? Para deixar você íntegro e pleno, e perfeito, e completo. Porque eu não quero que você fique, que a sua vida espiritual, que o seu caráter fique manco. Eu não quero que o seu caráter fique faltando partes para eu trabalhar nele. Aí dá para a gente dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Então, meus irmãos, meu convite para os irmãos, após essa reflexão nesses versículos de Tiago, é o seguinte: peçamos a Deus que gere em nós perseverança, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tribulação que, enquanto eu estava falando, qual é a provação que, enquanto eu estava falando, veio ao seu coração. Eu realmente não sei. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: se de repente você se percebe no meio dessa provação, no meio desse desafio de fé, eu quero te encorajar em nome de Jesus. Não volte atrás. Não volte atrás. Não volte atrás. Pastor, mas só que, olha só, hoje eu nem sei que dia é hoje, tá bom? Mas hoje nós já estamos terminando o dia e mais um dia sem a minha resposta. Vamos olhar por outro lado? Você está a um dia a menos do dia que Deus marcou para essa resposta chegar. Não olhe dizendo: eu passei mais o dia inteiro e a aprovação não acabou. Não, isso é verdade mesmo. Você passou um dia inteiro e a aprovação não acabou. Mas agora vamos olhar para o outro lado. Você perseverou um dia inteiro. E amanhã você vai acordar um dia mais perto do fim dessa prova. Um dia mais perto do fim dessa prova. Não volta atrás. Não desanima. Persevere. Porque você vai chegar lá do outro lado um crente mais obediente. Um crente mais quebrantado. Um crente mais dependente. Vai ser mais fácil o louvor brotar do seu lábio depois que você chegar lá do outro lado. Você vai ser mais perseverante. Deus está produzindo em nós homens e mulheres mais parecidos com Jesus no meio das provações. Eu gostaria de orar por você. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Nesses primeiros versículos da carta de Tiago. Senhor, obrigado porque nós que nascemos de novo, homens e mulheres que tiveram seus pecados perdoados na cruz, homens e mulheres que foram regenerados, homens e mulheres que receberam o Espírito Santo, nós podemos te agradecer pelos momentos em que o Senhor permite a nossa fé ser provada.
É verdade que existem alguns momentos que nós passamos por problemas que nós mesmos criamos. Nós sabemos que até ali o Senhor pode nos socorrer também e nos dar graça. Mas aqui nós estamos falando especificamente das provações que o Senhor permite que a nossa fé passe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos livrando do berçário espiritual. O Senhor está nos chamando para crescermos, para sermos constantes. Para que a fé seja, ó Deus, purificada, fortalecida, para que sejamos homens e mulheres que mantemos os nossos compromissos com a Tua obra, mantemos os nossos compromissos com a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que mude a nossa percepção a respeito das provações que nós passamos. Porque nós sabemos, ó Deus, se o Senhor tem a provação, o Senhor também tem a provisão para nós enfrentarmos. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, reanima o coração que está abatido, restaura o coração que está quebrado. Ó Deus, em nome de Jesus, reacende a chama no coração que está frio. Às vezes o nosso coração está frio, sim, Senhor. Então reacende essa chama, desperta essa chama, Senhor, essa ousadia que nós tanto precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos a força que nós precisamos, ó Deus, porque nós não queremos voltar do meio do caminho, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós queremos ser daqueles que perseveram, Senhor, em o nome de Jesus. E que essa prova, Senhor, produza em nós um louvor mais íntimo, mais santo, uma adoração mais intensa, um testemunho mais eficaz, ó Deus, uma entrega mais incondicional, Senhor, ó Deus, uma adoração, uma oração mais sincera, uma pregação mais bíblica, em nome de Jesus, uma fé mais ousada, Senhor, uma visão mais acurada da realidade, gere em nós ouvidos mais sensíveis, ó Deus, em nome de Jesus, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mãozinha. Aliás, antes de você levantar a sua mãozinha, eu vou fazer um comentário, tá, pastor? Tá linda a igreja hoje para uma quarta-feira, não tá? Olha, já tinha uns diazinhos que eu não estava vendo a igreja assim na quarta-feira, amém? Amém? Senhor? Oração. Levante a sua mão. Leva os teus filhos e filhas em paz, Senhor. Guarda eles. Então guarda essa palavra no coração deles e no meu coração também. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não vamos deixar essa semente cair pelo meio do caminho, não. Nós vamos carregar ela com a gente e ela vai gerar fruto. Fruto em nós, em nome de Jesus. Leva os teus filhinhos e filhinhas em paz até os seus lares. Guarde. E amanhã, assim ainda, até o restante dessa semana, Senhor. Ainda dá tempo do Senhor fazer um milagre, ainda dá tempo da porta ser aberta, ainda dá tempo da cura chegar, ainda dá tempo da salvação chegar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa resposta que esse irmão e irmã está esperando, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja e nós dizemos amém.